E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro O Conto da Aia. Autora, Margaret Atwood. Editora, Rocco. Páginas, 366. O Conto da Aia é um romance de ficção científica distópica publicado em 1985 pela autora canadense Margaret Atwood. O livro se tornou uma obra seminal na literatura contemporânea, ganhando o prêmio Booker Prize em 1986 e conquistando leitores ao redor do mundo com sua visão perturbadora de um futuro totalitário. Atwood, conhecida por suas narrativas que exploram poder, gênero e resistência, criou nesta obra um universo que, apesar de fictício, ecoa questões profundamente relevantes sobre controle social e liberdade individual. A narrativa acompanha Offred, uma jovem mulher cuja identidade é completamente redefinida pelo regime opressivo em que vive. Ela é uma Aia, mulher fértil em um mundo onde a capacidade de gerar filhos determina seu valor e suas condições de vida. Suas memórias mais vívidas são de um passado onde era amante de Luke e vivia uma vida comum, e de quando era mãe antes de ser separada à força de sua filha. Agora, ela vive uma rotina rígida na casa do comandante, vestida de vermelho enquanto as Martas, responsáveis pelos serviços domésticos, vestem verde e a esposa do comandante veste azul. A obra utiliza essa linguagem de cores como código visual que comunica a hierarquia sem palavras, revelando quanto o regime ditatorial penetra cada aspecto da vida, controlando até mesmo a intimidade e proibindo qualquer relação entre homens e as mulheres de vermelho. A verdade sobre o mundo em que Offred vive começa a se revelar gradualmente. Uma contaminação por radiação em escala global dizimou a capacidade reprodutiva da humanidade, criando uma crise existencial. Nesse vácuo de desespero, um partido teocrático ditatorial ascendeu ao poder, implementando um regime fundamentalista que retornou aos preceitos religiosos mais extremos. As mulheres se tornaram recursos do Estado, mas aquelas que ainda conseguem engravidar são prisioneiras de uma vigilância ainda mais intensa. A dinâmica muda quando a esposa do comandante faz uma sugestão obscena e desesperada a Offred, que ela engravide de outro homem, possivelmente Nick, o empregado da casa. A suspeita é clara, o comandante é estéril, e sem um filho, sua posição no regime está ameaçada. Assim, Atwood revela as falhas e contradições do próprio sistema totalitário, onde até aqueles no poder estão sujeitos à lógica brutal que criaram. Tudo muda quando Offred recebe uma ordem perigosa para visitar o escritório do comandante à noite, um ato proibido que poderia resultar em punição máxima, exílio nas colônias e trabalho forçado. Lá, ela descobre um homem que deseja algo além de domínio. Ele a convida para jogos infantis e pede um beijo carregado de desejo genuíno, não de obrigação. Essas visitas se tornam frequentes, e as conversas entre eles se aprofundam, criando uma situação criminosa dentro de um mundo já criminoso. A relação atinge seu ápice quando ele a leva a um clube secreto, um bordel disfarçado de estabelecimento para aliviar tensões, onde os homens mais poderosos do regime se reúnem com mulheres que recusaram aceitar a desumanização imposta pelo sistema. Ali, a hipocrisia fundamental do regime se expõe. Os mesmos homens que pregam pureza e obediência vivem vidas duplas, cercados de luxo e prazeres proibidos. Quando o comandante tenta uma última aproximação com Offred no quarto do hotel, ela permanece inerte, exatamente como foi ensinada, uma casca vazia cumprindo obrigações. Porém, algo muda quando a esposa do comandante a instrui a deitar-se com Nick. Dessa vez, apesar da frieza aparente, Offred sente algo despertar dentro de si. Sem ser convocada, ela começa a procurar por Nick nas noites escuras, buscando aquilo que o regime tentou suprimir, o desejo genuíno e a conexão humana. Quando descobre que está grávida, sente que cumpriu seu propósito, mas a descoberta de que uma de suas amigas Aias é membro de um movimento subversivo que ajuda mulheres a escaparem dos muros de Gilead faz Offred perceber que seu fim está próximo. É nesse momento que Nick, revelado como parte da resistência, orquestra a fuga de Offred. A narrativa salta para um futuro onde a ditadura de Gilead não existe mais, e as gravações que Offred deixou após sua escapatória se tornaram um documento histórico crucial. Atwood não oferece um final convencional, mas a sobrevivência de Offred é confirmada através dessa mudança temporal, sugerindo que mesmo em tempos de opressão absoluta, a resistência é possível. O conto da Aia transcende os limites da ficção científica para se tornar um espelho perturbador de questões que continuam relevantes em nossas sociedades contemporâneas. Atwood não apenas constrói uma narrativa sobre opressão, mas oferece uma reflexão profunda sobre o machismo estrutural que atravessa culturas e períodos históricos, sobre o uso manipulador da religião como ferramenta de controle social, e sobre a hipocrisia fundamental daqueles que estabelecem regras que se aplicam apenas aos outros. O romance expõe como a distorção da verdade e a manipulação de informações se tornam instrumentos poderosos de dominação, permitindo que regimes totalizantes se perpetuem. Ao acompanhar a jornada de Offred, da despersonalização à resistência silenciosa, o livro nos confronta com a urgência de questionar as estruturas de poder que ainda ecoam em nosso mundo, lembrando-nos de que a luta pela liberdade e pela dignidade humana é um ato de resistência contra forças que tentam nos reduzir a menos desse conteúdo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Para mais resenhas literárias, acesse resumodilivro.net.